você que está em casa. Bem-vindos a mais um podcast Negócios de Sucesso, né? Hoje a gente está aqui com a Luciana, uma empresária que eu conheci há mais ou menos um mês, mas eu me encantei com a história dela. Empreendedora desde criança, né? E a gente conversando, eu falei, olha, a gente vai gravar com você porque você tem muito conteúdo para levar para você que está aí nos assistindo. E é um conteúdo que vai falar sobre várias etapas da vida dela, né? Etapas lindas, etapas tristes também que aconteceram, como acontecem, lógico, com você que está em casa. Ela já foi franqueada de algumas marcas, já teve a empresa dela e hoje no final até ela vai falar que ela também está aí com uma novidade, que ela agora vai ser empreendedora de mais um negócio. E bem-vinda, Luciana, um prazer imenso ter você aqui, viu? Muito grata pela sua presença. E hoje a gente quer falar com você, para você se apresentar, falar um pouquinho da tua história. E pode começar com aquela historinha lá do domingo que a gente ainda deu risada aqui antes de começar, que a gente começou aqui, a gente já tá conversando há um tempão, tá? Você que tá em casa, você vai chegar agora e ver a gente um pouquinho formal, mas a gente já deu muita risada. Já falamos sobre quando ela trabalhava lá na padaria com 9 anos de idade, com esse sorriso maravilhoso, encantando as pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem-vinda! Obrigada, Sim. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito prazer aqui, com muito prazer eu vou dividir um pouco da minha história. Prazer é nosso. E fica à vontade para me perguntar o que você quiser e aí eu poder disponibilizar para as pessoas um pouquinho aí sobre tudo, né? Que possa inspirar outras empreendedoras, outros empreendedores, né? Eu acho que é o que é mais importante, né? E é a nossa intenção, Lu, porque assim, o negócio de sucesso, como eu sempre falo, a gente tem empresa, você é empresário, eu sou empresária, e a nossa intenção não é falar somente sobre uma franquia. Não, o negócio de sucesso são vários, né? E o que me encantou em você, lógico, você vai ficar à vontade para falar sobre sua história, que as pessoas têm que se identificar que não é só coisas boas que acontecem, não, tá, gente? E a mulher tem que ter resiliência. Então, assim, a Lu vai falar um pouquinho. Conta um pouquinho, Lu, lá de trás. Eu quero ir lá do comecinho, quando era domingo, que você ia lá com o teu sorriso, Legal, que você conquistava. E aí a gente vai evoluindo até chegar no dia de hoje. Legal, né? Eu tenho uma história que eu acho interessante para quem escuta a gente, né? Que o meu pai sempre foi empreendedor, né? E eu vou começar um pouquinho mais antes dos 9 anos, um pouquinho mais para trás, né? A minha avó, ela ficou viúva com 36 anos, assim como eu. Ela teve 7 filhos, né? 7 filhos que muita responsabilidade ali, né? Imagina, 7 filhos para cuidar. E ela trabalhava já? Ela trabalhava, né? E aí, o que ela fez que foi mais interessante? Ela trabalhava com feira, né? Feira de rua. E ela chegou a comprar uma barraca para cada filho. Então, meu pai era da batata, meu outro tio era da fruta. E cada um tinha uma barraca de feira. E o que é mais interessante, que olha só a quantidade de aprendizado que eles tiveram ali, né? Com uma mãe super provedora, né? E todo mundo ali na batalha e tudo mais, né? Depois disso, passaram alguns anos eles na padaria, na feira. Eles adquiriram uma padaria, uma panificação. Alguns irmãos adquiriram juntos. Seu pai estava junto, Meu pai estava. Meu pai com outros irmãos adquiriram uma padaria. E eles começaram a tocar uma padaria próxima ali da região. E depois eles vieram a oportunidade de uma outra padaria. E eles começaram numa outra padaria também. Que região que era, Lu? E aí, no Rio Pequeno, eles começaram a primeira padaria ali. Zona Oeste. Zona Oeste. E depois eles foram lá para pertinho ali do Oscar Freire, um pouquinho abaixo, Capote Valente ali com a Teodoro Sampaio. E ele teve essa padaria por muitos anos, né? E o que é mais legal, assim, mais interessante é que como vem, assim, a origem, né, do empreendedorismo, né? Desde a minha avó provendo, tá no sangue, né? E aí eu com 9 anos, aí contando a história mais engraçada, eu com 9 anos, meu pai falava, Lu, eu tenho um irmão, Rafael, 1 ano de diferença, 1 ano mais velho que eu. E ele falava assim, Lu, vamos fazer o seguinte, vocês não querem trabalhar comigo? A gente quer, né? Loucos pra comer doce, ficar lá à vontade, mergulhar a Carolina no chocolate. Eu tenho experiências incríveis que eu posso contar pra vocês, Memórias, né? assim, Memórias afetivas, né? Inesquecíveis. Eu lembro, assim, até hoje, eu sinto o cheiro do pão, me dá uma memória afetiva relacionada ao meu pai. Que delícia. Porque me lembra quando saía a fornada do pão, eu pegava aquela manteiga e mal ficava a manteiga no pão, de tão quente que tava, ele soltava, assim, a gente comia, era uma delícia. Então, assim, o que é mais legal é que meu pai falava assim, olha, Lu, com 9 anos isso, né? Lu, você vai ficar aos domingos trabalhando comigo e, Rafael, você aos sábados trabalhando comigo. E eu ficava
brava. Eu falava, pai, por que eu tenho que ir no domingo trabalhar, né? Então, assim, empresário que é empresário sabe que aos domingos é o pior movimento. É um movimento mais parado. E eu ficava indagando meu pai, por que você me bota aos Mesmo domingos? naquele tempo era, porque hoje em dia existe esse movimento ainda, que eu observo que as famílias costumam ir em padaria. Não sei se antigamente tinha. Antigamente era menos, né? Porque assim, não tinha aqueles buffets de café da manhã, né? Agora tem todo um processo. Hoje você vai em padaria aos domingos, é família, né? Totalmente diferente. Verdade. Então, antes a padaria era pão. Engraçado, você fica falando e eu fico montando uma imagem aqui na minha cabeça, imaginando a padaria, imaginando aquele cafezinho, pão, a manteiga. Sim. Você consegue transmitir isso com as tuas palavras? É bem gostoso assim, nossa. Não, é uma delícia, é memória afetiva. E pra mim, mais ainda, né? Que o pão, que é a mesa, que é a família, né? Que é aquele negócio que a gente fala de propaganda da margarina, né? Sim. Que é todo mundo sentado no café da manhã comendo. Pra mim é muito mais, vai além, né? É uma memória afetiva real, assim, de origem, sabe? De olhar e falar o pão não só como alimento, mas como prover dentro da minha família, né? Que é o meu pai totalmente provedor e tal. E o que é legal, assim, nessa experiência é que eu ficava indignada e eu falava, não, eu quero ir aos domingos, eu quero ir aos sábados, não domingo. E o meu irmão adorava a ideia. Ele queria comprar a ideia. Ele falava, não, Lu, realmente, você tem que ir sim, né? Aos sábados, ou seja, o meu irmão não queria muito saber de movimento, era mais engraçado. Só que a gente falava nos bastidores, né? Meu pai não ouvia, meu pai, tanto é que, olha que engraçado, eu recentemente fiz essa pergunta pro meu pai. Falei, pai, você chegou a por alguma, né, assim, você chegou a ouvir a gente comentar, eu e o Rafa, dessa mudança de sábado e domingo? Não, nunca vocês me contaram isso. Era só eu falei, então, deixa eu te contar, eu sempre quis ir aos sábados. Bom, por que eu brinco essa história toda? Porque a gente, depois de muitos anos, né, eu e meu irmão, a gente chegou a abrir uma temaqueria juntos, né, mais pra frente, em 2013, né, todo ano passa mais, a gente vai falar. Mas o que é mais interessante é essa vontade que eu tinha do aprender, vontade do movimento, vontade da venda, vontade de ver gente. Eu sempre gostei muito disso, né? E o meu irmão é mais pacato, ele é mais tímido, é mais perfil dele, né? E eu sempre com essa vontade do querer aprender, do conhecimento. E meu pai, eu lembro que ele chegou a pagar R$10 pra gente por dia, viu, pai? Olha ela R$10 é sacanagem, entendeu? R$10, eu acho que lembro que depois teve um upgrade. Não tem preço. Não, exato. Mas ele fazia isso pra estimular a gente aí, mas no final das contas a gente adorava a oportunidade de estar lá, sabe? Não, Lu, e tem Era outras muito coisas, legal. assim, eu te chamo de Lu, né? Porque a gente já bateu vários papos. Mas assim, e essa convivência com ele são coisas que vão levar pro resto da vida. Sim, é sobre isso também, né? Sim, e assim, meu pai sempre trabalhou muito, né, por ter a padaria e por ser empresário, né? E eu lembro, assim, de várias coisas. Eu lembro um momento que era domingo, que é o mesmo domingo, que domingo é muito marcante na minha vida. Domingo, que era um domingo que meu pai ficava em casa pra gente ir pro zoológico, por exemplo. E o domingo que eu tava trabalhando na padaria com ele. Mas estavam sempre, né, juntos. Total. Dava um jeito de estar junto, né? E o que eu mais gostava dessa experiência de estar na padaria era o momento que a gente fazia o fechamento. Por quê? Porque era o momento que eu ficava o tempo inteiro sentada na frente dele, no escritório. E você que fazia o fechamento pra ele, ou ele fazia e você acompanhava? Ele fazia tudo com ele. Era tudo, ele assim, Lu, ó, agora você vai fazer o seguinte, você vai separar as moedinhas de 5, você vai separar as moedinhas de 10, você vai separar... Então, chegava no final do caixa, no final do resultado final ali, no fechamento de caixa, ele ensinava a gente a fechar o caixa, com 9 anos de idade. Vai ficar emocionado de ouvir esse podcast. Exato, e a gente não tinha noção nenhuma do que era um fechamento de caixa. 9 anos. E eu lembro, assim, de tipo, no cofre. Olha só que interessante, quando eu abri meu primeiro negócio, depois a gente vai falar um pouco, eu lembro da gente separar as moedinhas do jeito que ele separava e do jeito que ele me ensinou com 9 anos de idade. Por Durex? Por Durex. ou enfim, ele separava assim por quantidade, a mesma quantidade que eu comecei a separar também no meu primeiro negócio. Então você trouxe pra vida. Surreal, assim, você vê como é importante assim o pai, a mãe e tudo que a gente tem de ferramenta, não só de empreendedorismo, mas tudo que a gente tem na vida, o quanto de exemplo, né, a gente causa na vida dos nossos filhos, né? A gente não tem dimensão, assim. Ô Lu, agora vou tentar seguir a linha, né, até os dias de hoje. Vamos lá. E você trabalhou com ele, você fez administração, você hoje dá mentoria, lógico que a gente vai chegar na mentoria. Com quantos anos você e seu irmão decidiram que abrir negócio? Você já estava casada, não estava? Você estava solteira ainda quando vocês dois chegaram e falaram, vamos abrir um negócio, vamos abrir uma franquia, né? Porque a gente hoje vai falar nessa questão dela, que ela teve franquia por muito tempo. E como que vocês chegaram? E outra coisa que eu quero também te perguntar, você falou agora há pouco que teu irmão ele é um pouco mais tímido, você pela área comercial, você já é sorridente, gosta de conversar. Você acha que também essa questão do empreendedorismo é legal ter esse equilíbrio
foi equilíbrio entre vocês dois? O jeito dele, o seu? É o que eu gostaria que você passasse também, essa experiência. Aí você vem nessa questão de falar sobre isso, né? Desse equilíbrio entre vocês dois. Sim, total. Porque hoje a gente abre empresas, tem sempre geralmente 2 sócios, um operador, um investidor. Então acho que é interessante analisar quem vai ser sócio. E no decorrer desse percurso também, você conseguir identificar, poxa, no começo foi fácil porque foi franquia, eu tive apoio. Não vamos citar nomes de franquia, tá, gente? A gente não vai citar, mas já se sabe como funciona uma franquia. E ela vai explicar como foi ter aberto, por ser franquia, as facilidades. Porque depois eu quero comparar com ela depois, quando sair, quis abrir um negócio próprio e entender tudo isso. Porque hoje a gente está com uma pessoa aqui, eu vou trazer franqueadores, tem franqueados. A gente está trazendo uma pessoa que está passando por várias etapas. Né? Legal, sim. Tá. Não, eu acho que o que é legal disso tudo, né? Depois de todos esses 9, 10 anos, a gente cresce, amadurece. A gente vai pro mundo normal, né? Eu falo de gente grande. Sim. E aí, eu sempre me inspirei muito no meu pai. É natural, né? Que a gente se inspire, orgulho, né? Que orgulho, provedor, batalhador. Eu tenho muito isso, assim, até como lá atrás, desde a minha avó até chegar no meu pai. Então, assim, a gente tem, eu falo assim, eu honro muito, assim, não só a família, né, paternal, quanto materno e paterno, porque é uma história que eu tenho uma história brilhante de empreendedorismo das duas partes. Então, eu fico muito feliz e muito grata. Mas o que é interessante é que, assim, eu me formei em administração de empresas, depois fiz pós-graduação em gestão e comunicação de marketing na USP, enfim, sempre tive acesso a excelentes faculdades, sempre tive acessos, graças a meu pai e minha mãe, óbvio, né? Eu tive muito acesso. E aí, com 24 anos... 24. Eu virei empresária solo. Solo que eu digo, eu e meu irmão, né? Os dois viramos empresários, né? Assim, seu irmão mais novo? Meu irmão não. Meu irmão é um ano e 2 meses mais velho que eu. É, mas tá ali, né? A gente tá... idade muito próxima, a gente troca muito. E é legal, né? E aproveitando, né? Com 24 anos que a gente resolveu empreender, eu tava numa grande empresa. E aí, eu trabalhei durante 10 anos em grandes empresas. E meu irmão também tava numa grande empresa. E a gente estava naquela fase de querer virar chave, de querer mudar. A gente, não sei se a gente quer CLT, vamos para o empreendedorismo, tem muita cara da gente, muita cara do pai. Sem citar nomes. Era uma empresa que vocês trabalhavam, mas tinha a ver com esse ramo que vocês foram ou não tinha nada a ver? Nada a ver. Mas o ramo que a gente empreendeu foi o ramo do meu pai, que é de alimentos, né? Tá. E assim, eu sempre tive loucura pelo ramo de alimentos, né? Serviços e alimentos. E alimentos eu adoro, assim, é uma coisa assim que brilha meus olhos, porque é um dos negócios mais difíceis, né? É difícil, mas também, teoricamente, diz que a crise é menor quando se tem por ser alimentação, né? Porque todo mundo precisa comer, né? Só que nem todo mundo precisa comer salmão, né? E eu abri um restaurante japonês, então eu acho que assim, eu não tava no commodity, né? Eu não tava mais com pão, né? Que é uma coisa assim que eu praticamente tá dentro da cesta, né? Mas eu comecei, daí eu trabalhei numa área que, eu comecei a empreender numa área que eu gostava, primeiro ponto. Era apaixonada por restaurante japonês. E a gente tava numa vibe, eu e meu irmão, que a gente fazia uns circuitões, assim, no final de semana. E a gente começava a conhecer os restaurantes da região. A gente ia pra Moema, ia pro Itaim, ia pro Morumbi. Tudo que era Bia de restaurante japonês, a gente tava lá. Porque nós éramos consumidores e clientes e a gente amava. Então, assim, primeiro ponto importante, que eu acho que é interessante pra quem pensa em abrir em franquia, pra quem quer ir pra esse nicho, né, de franquia. E é muito legal e super interessante. A primeira coisa é amar o produto que você vai vender, sabe? Acho. Tudo com amor se torna mais leve, né? E não é sobre romantizar, não, tá? Não tô romantizando aqui o empreendedorismo, porque não é romântico, tá? Ser empreendedora não é romântico. Eu sempre falo isso, é muita luta, é muito difícil, muitos desafios, mas eu acho que é muito mais fácil você vender uma coisa que você ama, porque você vai dar o sangue ali, sabe? Você vai levar a sua alma no alimento, né? E tem uma coisa que eu sempre conheci assim com meu pai, eu acho que também vale aí como um insight interessante pra quem tá aí dentro do seus negócios, não dá para você mandar, né? Você liderar uma equipe, eu falo mandar, né? Hierarquicamente falando, mas não acho bonito esse termo. Mas não dá para você liderar uma equipe se você não souber fazer. Eu né? penso exatamente assim. Então, assim, dentro desse processo de franquia, e não é uma obrigação, não, tá? Tem muita gente que eu sei que tá lá, que tá operando, que tá fazendo gestão e que não faz sentido nenhum colocar a toquinha e ir pro sushi bar. Uhum. Eu era essa, eu colocava a toquinha e ia pro sushi bar. Né? E aí você pesquisou, vocês visitaram várias. Você chegou a olhar outras franquias ou você pensou assim, você falou que escolheu pelo salmão, pela franquia de comida japonesa, né? Isso. Você chegou a pensar em outras, falou, não, eu tenho certeza que essa a gente vai visitar. Nesse você falou, não, vamos escolher umas
4, vamos lá, restaurantes diferentes, depois a gente opta ou não? De cara já foi uma paixão e vocês só foram escolher e conhecer mais. Tá, não, se eu fiz um projeto, tá? Então, assim, não foi uma coisa assim, né, eu como sou administradora de empresas, Perfeito. Nada mais justo do que criar um projeto para abrir, mesmo que seja uma franquia. Então, assim, eu fiz um projeto. Né? Então, assim, eu estruturei ali, né, dentro do meu projeto, fazer benchmarking com outras franquias também desse nicho. Tinha ali também outras categorias que a gente gostava, outros ramos que a gente se interessava também, que não era restaurante japonês. A gente gostava de doce, a gente teve uma ideia aí de abrir alguma coisa de doceria, cafeteria, que eu adoro, acho muito legal, acho um nicho que eu sempre gostei. E também tinha uma ponta ali de padaria, sempre tem uma ponta, né? E alimento que a gente gosta e tal. Então, a primeira coisa que a gente fez foi visitar, eu coloquei ali numa planilhei e coloquei alguns lugares que eu acharia interessante a gente ter algumas ideias, inspirações, sentir, conversar com o dono do negócio, olhar como é que é a operação e tudo mais, entender o negócio, né? E aí, depois que a gente decidiu que ia ser a temaqueria, depois que a gente fez benchmarkings em outros ramos, e a gente decidiu, não, vai ser a temaqueria, eu comecei a desmiuçar. Eu abri o ramo e falei, olha, nesse ramo tem esse aqui, que são os mais fortes aqui na região que a gente quer abrir, ou que a gente pretende abrir, ou pelo menos em São Paulo. Estudou teus concorrentes, da região que você ia abrir, fez todo um estudo que, inclusive, na que é uma mentoria sorte, né? hoje, ela também ajuda as pessoas. Sim, eu fiz uma bela análise SWOT, né? Para quem entendedores entenderão, né? Então, eu fiz todo um processo aí de mentoria, né? Que a gente fala que hoje eu ofereço, eu acho muito interessante. Então, eu fiz todo um planejamento estratégico, né? Então, eu criei ali olhei primeiro pro negócio, para depois olhar pro mercado efetivo e depois pro lugar onde eu ia abrir. E aí o que é interessante, quando a gente decidiu abrir pelo restaurante japonês, aí depois o segundo passo é onde a gente vai abrir, né? Exato. Antes de você contatar... Primeiro é o quê? Depois o quê? Aonde? Primeiro eu costumo falar, e a gente falou até nos bastidores, né? Assim, primeiro, para todo mundo tem que ser o porquê, né? O porquê, exatamente. Então, assim, por que eu vou abrir isso, né? Então, eu sempre gostei de alimentos. Então, eu e meu irmão, quando a gente teve esse brainstorm, quando a gente criou um bate-papo, saíram muitas ideias daquele brainstorm. E a gente falava, putz, o que será que a gente... tal fulano, eu não vou dar as marcas aqui e tal. Interessante, não sei o que, olha como tá esse nicho, olha os valores também, porque a gente começa a olhar se é um valor que tá dentro do nosso orçamento, valor de investimento, margem de lucro, né? Exatamente. Que é importante também. Tem vários fatores. A gente começou a analisar todos os fatores de cada franquia, mas antes da gente olhar os fatores, a gente olhou o que a gente gostou, o que a gente gosta, o porquê que isso vai fazer sentido pra nossa vida a gente levar adiante, né? Então, foram várias buscas, né? Então, isso durou, viu-se, cerca de, se não me engano, assim, que eu me lembro, uns 5, 6 meses, tá? Perfeito. Então... Porque é engraçado, Lu, desculpa te cortar, não, mas assim, a gente trabalha, né? Você dá essa consultoria e tem pessoas que chegam, que querem abrir um negócio, que não sabem nem o que querem abrir ainda, não sabem o que gostam, tem os que estão mais preocupados quanto que vai deixar de lucro. Sim. Tem uma questão que até eu queria que você comentasse, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Simone, eu queria abrir um negócio, vocês auxiliam no ponto comercial? Sim, mas aonde que você mora? Não, aonde eu moro não tem problema, pode ser do outro lado, só que eu acho que isso implica, eu queria até que você desse seu ponto de vista. Você procurou um local, uma região, lógico que você vai analisar teus concorrentes, mas algo que facilitasse um pouquinho também essa tua ida, essa frequência? Acho que o empreendedor, ele precisa estar muito próximo do trabalho, tá? Eu acho. Por que muito próximo, né? Eu vou contar uma coisa assim bem rápida, desmiuçar um acontecido, né? A gente tinha alarme na loja, né? Enfim, aí de repente, do nada, começou a tocar e todos os vizinhos ficaram desesperados, achando que era alguma coisa. E eu sempre trabalhei muito perto, a 500 metros, né? Sim, essa tava bem perto. Um privilégio. E aí, o que é legal de ter acontecido isso, né? No momento que todo mundo fica totalmente maluco com tudo que está acontecendo, com medo, enfim, todos os vizinhos começam a te ligar, você tá lá já, você já chegou no local, né? Exatamente. Então, isso é só um fator, né? Tem 300 outros fatores que eu posso falar, como, por exemplo, equipe, né? Sim. Às vezes, a pessoa, sei lá, aconteceu alguma coisa inédita com a pessoa, aconteceu uma coisa que não estava previsto e ela sofreu um acidente, ou a funcionária não conseguiu trabalhar por algum outro problema de saúde, enfermidade ou qualquer outro que seja, e aí você precisa estar lá, porque você precisa pelo menos substituir para dar tempo de você puxar uma outra, ou você dobrar alguém, ou você pegar uma outra pessoa até chegar. Então, o fato de estar próximo da operação, você tem muitos ganhos, muitos ganhos. E a gente tá falando de São Paulo, né? Quando meus clientes às vezes falam isso, me preocupa. Ele tá na Zona Sul, quer abrir na Zona Leste? Poxa, se tiver algum problema até você chegar, é muito complicado. E sem contar o que eu falo muito é assim, no começo vem a empolgação. Pô, legal, tá
tal, mas vai chegar uma hora que ele vai fazer conta assim, pô, eu tô tantas horas no trânsito, tantas horas que poderia estar com minha família, ou tá fazendo isso, fazendo aquilo, eles começam a fazer conta. Então, mesmo que eles não façam, eu procuro falar para os nossos candidatos, falo, olha, vamos tentar achar algum lugar mais perto da tua casa, na tua região, na zona que você mora, pra gente poder adequar, porque na cabeça deles não, querem abrir de qualquer jeito, mas é importante isso. Não, eu costumo dizer, assim, tem uma frase, assim, que eu aprendo muito, assim, e as pessoas sempre falam, né? O tempo é o único bem que a gente não tem, que não volta nunca pra gente, né? Então, assim, se a gente pensar em quanto tempo exato a gente demora pra chegar num local, quanto tempo a gente perde, de repente, ali naquela situação. Então, eu acho que isso é muito importante. É um dos pontos mais importantes, é avaliar o ponto, né? O ponto comercial é muito importante em todos os sentidos. Não é só em circulação. Não é só fazer... Existem pesquisas que você pode fazer de ponto, né? Então, eu já fiz até um trabalho recente que eu fiz pesquisa num local de uma pessoa que estava super interessada na expansão e ela queria avaliar se aquele local ia ser lucrativo para aquele tipo de ramo dela, né? E aí dá para fazer pesquisas, é bem legal, dá para desenvolver hoje já que ajudam, né? Sistemas que conseguem contabilizar. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer, né? Mas o fator tempo é muito importante, é extremamente importante, é um dos mais importantes para decisão. E a gente colocou isso no papel, né? A gente colocou isso. E aí, voltando agora na questão, Lu, que fala que é da área comercial, o irmão que é mais quietinho, ele ficou no financeiro, você foi... Conta como vocês dividiram essa questão do trabalho lá como sócios, que a gente quer passar também pro pessoal. Eu acho que é muito importante isso, né? Até quando você for decidir um sócio, que seja ele família ou não, independente, é importante a mescla de perfil, né? Assim como na equipe. Na equipe a gente precisa misturar aquela equipe que é boa, aquela equipe que tem diversos perfis. Aquela equipe que tem um mais... Enfim, aí a gente pode fazer análise. Extrovertido, né? Várias, e enfim, tem várias categorias que a gente pode até fazer, vários testes que a gente faz hoje, né, de perfil. Legal. E é muito legal a gente misturar esses perfis. Então, assim, eu e meu irmão era exatamente isso, eram perfis totalmente diferentes, eu bem mais comercial, eu gostava de ficar no caixa, eu gostava de atender, eu pegava lá, botava o negócio lá e ia na produção. Ele gostava mais de estoque, ele gostava mais de fazer a gente fala, né, ele ficava mais no back-off. Então, depende muito do perfil e isso dava muito certo. Isso dava uma mega liga. Foi assim, ele ficou um ano na operação, depois eu fiquei mais 9 anos com um restaurante sozinha. Ele ficou um ano? Ele ficou apenas um ano comigo. Ele resolveu voltar para a empresa privada, né? E aí foi uma decisão que eu deixei ele muita vontade em relação a isso, apesar de, obviamente, o coração bater forte e falar, putz, será que eu vou conseguir, né? Eu tava prestes a casar, né? Então eu assumi, eu tava ali praticamente ajeitando as coisas do casamento. E aí eu falei, Rafa, mas quer saber? Eu acho que ficar infeliz aqui não vai fazer sentido nem para você, nem para mim. Não, eu acho que voa, acho que vai voar, vai fazer o seu, eu cuido daqui. E aí eu poderia ter vendido naquele momento, né? Eu poderia ter desistido, eu poderia ter falado, não, tudo bem, mas eu não queria desistir. Aquilo ali era um sonho meu também, né? Tá certo. Então eu quis tocar e eu quis ter a experiência de tocar sozinha também, né? O que também é um mega desafio, né? E aí o fato, né, de ser franquia. Agora vamos lá. Facilitou esse período? Ou você fala assim, olha, eu acho que sozinho eu também teria conseguido, talvez tivesse tido mais dificuldades, né? Porque você ia passar por um monte de coisa que o franqueado já tinha passado, o franqueador. Sim. Mas você acha que, poxa, mesmo ele saindo, mas ainda tinha um suporte por ser franquia. Você acredita que sim? Sim, tem um suporte. O que é melhor é relacionado à marca, né? Então, o posicionamento da marca já está construído, né? Você já tem toda uma metodologia. E quando você trabalha com produtos, você já tem produtos, você já tem preço, fornecedores, você tudo, já tem né? planilha de fornecedores principais, principalmente os primeiros, né? E aí depende muito de cada franquia. Tem franquia que fornece muito, tem franquia que oferece pouco, né? Eu tive o prazer nessa franquia de participar de um grupo entre os franqueados, que era, eu não vou nem citar o nome, mas tinha um grupo que a gente ajudava o franqueador, né? Poxa, que então legal. Era muito legal que ele abria ali para pelo menos alguns, acho que eram 5 ou 6, que se ajudavam e ajudavam no marketing, ajudavam em um monte de outras entradas. É importante essas marcas franqueadoras, elas ouvir quem está realmente na operação. Se todo mundo tiver a humildade de fato de parar para ouvir quem está ali, é muito melhor, vai crescer, vai poder ajustar. Eu sempre acredito nisso. Não é nem só ouvir, né? O que é mais legal é quando você põe a pessoa parte do processo, toma outra dimensão. Porque, primeiro que diminui as reclamações, obviamente, porque, né? E outra coisa, todo mundo quer ser ouvido.
né? Sim. Então, assim, todo mundo quer fazer parte dele. Então, você muda cardápio. Eu lembro que mudava cardápio. Sempre o franqueador me chamava para participar das reuniões de mudança de cardápio, né? Que legal. Quando entrava equipe nova em outras unidades, era a minha equipe que treinava, né? Eu treinava todas as equipes da região dentro da minha loja. Eu treinava as equipes novas de outras unidades, mesmo franqueados franquias que não eram para ser minhas, né? Lojas que não iam ser minhas, né? Que não iam ser tocadas pela minha gestão. Então, passava por mim também, né? Então, assim, eu comecei a ter uma autoridade dentro da marca, junto com a marca, que me trouxe muitos benefícios, claro, muitos benefícios, né? De poder participar de tudo isso, de poder ter poder de ação, ter poder de falar, não, eu acho que essa precificação não tá legal, vamos mudar isso, acho que esse item que a gente pode tirar desse cardápio porque não tá tendo venda, né? Ou então coloca esse item aqui que tá todo mundo pedindo, né? Legal, então, participar, assim, foi um processo muito legal. Eu tinha muita abertura de participar e para mim existiam muitos ganhos, né? Isso sempre são ganhos, né? São grandes oportunidades, né? Aí eu vou fazer uma outra pergunta, porque eu tô aqui para aprender também contigo, né? E levar para o pessoal que tá em casa também. Você tinha lá, era contrato de 5 anos, você renovou por mais 5? Ou era um contrato de 10 anos que você tinha com ele? Só Contratos de 5 anos e eu renovei. Cheguei a renovar mais 5. Mais 5 foram renovados, isso. E quando encerrou os 10 anos... Você estava com quantos anos? Eu encerrei praticamente no final do contrato, né? Porque eram 5. Então foi bem no finalzinho. Então eu cumpri totalmente o contrato. Você estava com quantos? 34? 35 anos? Você 34 ou 35 anos. Eu comecei com 24, fui até 34. Até 34. Exatos 10 anos, praticamente isso. Por que eu tô perguntando? Até para entender, gente. Porque a Lu, eu chamo Lu porque agora já é uma relação de amizade. Sentou aqui nessa mesa, a gente virou amigo, não tem jeito. Então, assim, a Lu tem uns momentos que eu não sei se ela vai querer comentar ou não, mas quando ela encerrou, ela fez umas mudanças, ela teve momentos difíceis justamente quando ela encerrou esse contrato, né? Que ela estava fazendo uma transição aí de carreira, né? Sim. Que eu não sei se você quer contar, Claro. mas fica à vontade. Totalmente. E, então, ela vai falar um pouquinho e aí ela vai falar sobre essa questão desse momento que foi muito difícil para ela, né? Ela e a família dela, dessa transição. E a gente vai seguir também falando um pouco do que ela está fazendo hoje. Quando eu estava no finalzinho do contrato, né, da temaqueria, eu estava pensando muito em fazer outras coisas, né? Então, eu já estava com isso na cabeça. Putz, acho que eu vou fazer de repente, um coaching de carreira, vou ressignificar tudo isso. E aí, também, quando eu estava lá na temaqueria, eu tinha muitas amigas. E todas essas amigas, elas falavam, ai, Lu, vou tomar um café. Ai, vou pra gente conversar de negócios. Já ia pegar uma consultoria já com você, já ia fazer, né? Já iam fazer, né? E aí, e é interessante que, assim, eu adorava, isso brilhava meus olhos. Parece que eu saía de lá, parecia que eu tinha tomado um passe, sabe? Assim, porque eu ficava brilhante. Era prazeroso, era uma coisa que né? eu sentia prazer em ensinar, prazer em falar pras pessoas. Tem gente que não gosta, Lu, tem gente que esconde. Você pergunta, olha, como que é isso? A pessoa... Ela prefere não falar, ela não quer que o outro tenha acesso às coisas. Sabia? Não, gente, acho que eu acho assim, a gente tem nosso brilho, mas é importante a gente acender o brilho de todo mundo, né? A gente deixar todo mundo. Exatamente, todo mundo tem que brilhar, gente. E tem espaço para todo mundo. Não, assim, é balela a gente falar isso, né? Mas eu acho importante a gente pensar nisso. A gente precisa acender a luz do outro, né? A gente precisa dar as mãos às vezes, porque às vezes parece ser uma coisa que pra gente é tão óbvio, né? E eu falo assim, o óbvio realmente precisa ser dito, né? Porque assim, a gente fala tanto no óbvio, mas isso aqui é óbvio pra mim, será que ela vai querer que eu ajude ela nisso? Pra outro não é óbvio, não é. Né? E aí, cada vez eu via e eu enxergava que esse óbvio, que pra mim era tão óbvio, que eu tava na operação há 10 anos, e eu tinha essa consciência de enxergar que não era óbvio quando as minhas amigas me faziam as perguntas. Então, você identificou isso. Através das próprias perguntas delas, eu sentia isso. Eu sentia, poxa, o quanto de oportunidade eu tenho para ajudar as pessoas, né? E aí, cada vez que vinha uma amiga, eu sempre ajudava. Minhas cunhadas vieram também, quando eu ia abrir logo 2, 3 anos que eu tinha já temaqueria. Meu marido sempre foi empresário, e elas vieram perguntar para mim, né? Lu, vem cá, vem me ajudar. Como é que você faz a gestão disso, né? Eu tô abrindo elas abriram uma clínica veterinária, que elas têm, inclusive, até hoje, na Frei Caneca. Maravilhosa clínica, e hoje elas operam, e uma das minhas cunhadas, ela perguntou pra mim, Lu, como é que você fez? Como é que você faz o controle de fluxo de caixa? Gente, eu tirei um papel, que era o papel que meu pai usava na padaria. Sério? E mostrei pra ela o mesmo papel que meu pai me ensinou, que foi o mesmo papel que eu ensinei pra ela de um fluxo de caixa, enfim, que a gente faz ali diário, enfim. Então, é muito interessante como as pessoas já vinham atrás de mim para falar um pouco sobre como fazer, como ser empreendedor e tudo mais, né? Então, eu já estava nesse movimento de olhar para isso.
né? E eu falava pro Fê, né? Eu falava, ai, Fê, eu acho que isso daí me deixa tão feliz, né? E aí eu fazendo terapia com uma amiga minha, querida, a gente fez permuta. Então, assim, ela me dava a constelação familiar e eu dava pra ela a mentoria do negócio dela. Então foi muito legal. interessante. E aí eu fiquei por um tempo namorando essa minha fase de querer ajudar as pessoas. E aí, no finalzinho lá para agosto de 2022, eu resolvi passar o ponto, né? Já ia vencer o meu contrato de 10 anos. E eu falei, eu quero mudar minha carreira, quero fazer alguma coisa, não sabia o que fazer. Eu vendi meu ponto comercial. Tá. E eu tava numa fase com os 2 filhos pequenos em casa. E a gente tava numa fase muito de... O Fê galgando algumas oportunidades dentro do posto. Ele sempre foi posteiro, né? Posto de gasolina. E ele falou, Lu, vem me ajudar aqui, me ajuda aqui a reformar a parte do RH. E eu sempre ajudava ele no RH, sempre ajudava com algumas coisas de marketing, né? E eu comecei a ajudar ele no posto. Experiência, só que agora no outro segmento que era o posto de gasolina, no caso, isso, né? E assim, meu turnover era baixíssimo, assim. Eu sempre tive o turnover muito baixo, assim. As meninas começaram comigo no mês subsequente da abertura da temaqueria. Elas ficaram... Tem uma menina que ficou comigo esses 10 anos. Hoje... E eu passei o ponto com ela. Nossa. Ela virou passivo da empresa, né? É difícil. Né? O relacionamento do patrão e do funcionário... faz isso, né? Não, total. E assim, é chamar as pessoas pra você, né? Então, assim, eu brincava, as meninas brincam que eu era a mãe, né? Eu era a mãe, né? Então, mãe, né? Então eu chamava, eu não via que as meninas não estavam bem, eu chamava, não era pra dar feedback, ou desculpa a palavra feedback, né? Não era pra isso, na verdade, eu chamava elas pra entender né? Por que ela não tava bem, de repente, naquele dia. Porque às vezes só o fato de soltar fazia toda a diferença na vida, sabe? Que a gente até dia. Comentou ali antes da gente subir aqui pro prédio, né? Que a gente falou que as pessoas querem separar. Não, você deixa seus problemas em casa e vem pra empresa. Não tem como, nós somos seres humanos. Não tem como, né? A gente tem sentimento, né? Exatamente. A gente tem, enfim. Não somos robôs, seria ótimo, né? Não somos robôs. Então, é sobre isso. Então, eu sempre tive esse cuidado, assim, sabe? Assim, e também sempre tive muitas regras, sempre tive tudo muito bem estruturado. Políticas bem estruturadas, adequação, então, tudo que eu tinha aprendido também nas empresas que eu trouxe de bagagem, junto com toda a minha formação e junto com todo o meu conhecimento com meu pai, eu transformei isso numa super empresa. Sim. Né? Então, eu falava, era um negócio desse tamanho, de 50 metros quadrados, né? Eu tinha seis mesinhas, entendeu? E faturava bem. Então, assim, são desafios, eu tinha desafios, mas ali, naquele momento, no momento que eu queria passar o ponto, aí voltando um pouquinho, veio uma oportunidade do meu marido me chamar, me convidar para ajudar um pouco em algumas questões do posto. Então, eu tava naquela fase de venda de passagem de ponto, junto com coisas de casa, com filho, com questões pessoais. E aí, em janeiro, assim, na virada do ano, em janeiro... dezembro, na verdade, 2022, dezembro de 2022, o meu marido caiu no posto de gasolina. Ele teve um problema ali com o motoboy, com entregas e tudo mais. Teve uma briga e ele avulsionou uma parte do osso do joelho. Ele teve que submeter a uma cirurgia de emergência. E aí eu tava nessa fase com o filho em casa, férias, e aí... com essa questão de passar ponto, porque ainda estava na questão de organização, então eu estava ajudando o antigo proprietário ainda, com as questões do posto do Fê, então levar, buscar ele, trazer, levar, estava numa loucura. E aí ele teve que submeter a cirurgia de emergência, fez a cirurgia de emergência e teve algumas complicações, né? E essas complicações foram indo, né? Enfim. Até que um belo dia a gente em casa com os meninos, ele faleceu, né? E aí que vem uma mega virada de chave na minha vida, na nossa vida, porque eu olhei e falei, cara, o que eu vou fazer? Né? Mega difícil. Eu né? acabei de vender meu ponto comercial. Meu marido era totalmente o provedor da minha casa. Eu tinha acabado tava querendo me estruturar na minha parte de carreira. Eu não tinha o que fazer, né? Eu não tinha o que fazer, não tinha saída. Daí eu olhava e falava, o que eu vou fazer? Eu não conseguia nem pensar. Segue o flow, seguir que flow, gente. Não tenho o que fazer. Quando, de repente, todas as contas do posto estavam na minha casa, porque o Fê pagava as contas do posto e estava pagando em casa, porque nesse ir e vir e tal, ele trazia algumas coisas para eu ajudar também ele a fazer lá em casa. Ele tava lá, meu sogro me ligou no dia seguinte e falou, Lu, eu tenho que pedir combustível. E eu não faço ideia nem de como pede combustível. A gente precisa pagar as contas do posto. E conta de posto, para quem é posteiro, sabe. Quem é franqueado de bandeira de posto. São contas surreais, assim, sabe? Um pedido de combustível é surreal, assim. Imagina. É uma movimentação totalmente diferente. É um nicho totalmente diferente. É um outro mundo.
Então, precisava se pagar conta e precisava se comprar combustível. Senão fechava o posto, né? E não vamos deixar o posto fechar, a gente não pode deixar o posto fechar. O posto é uma operação de família, então todo mundo sobrevivia ali do posto. Então, não podia parar. No dia seguinte, eu levei todas as contas do posto e dali em seguida eu fiquei meses operando o posto junto com meu sogro. E aí foi toda uma virada de chave, porque eu senti naquele momento aplicar tudo que eu tinha de conhecimento numa operação que já existia e que a gente não tinha controle algum, porque o meu marido operava 100% os negócios do posto, né? E o meu sogro já estava pendurando as chuteiras como ele falava mesmo, já né? Tava porque deixando por conta ele dele estava deixando já, né? pro filho gerenciar, entendeu? E assim, depois da pandemia, então, ele estava querendo que o Fê tocasse mesmo, né? E ele tinha acabado de perder a gente tinha acabado de perder no posto um gerente de 25 anos. Poxa. Que estava 25 anos trabalhando para eles. Ou seja, toda a experiência, toda a expertise e todo o conhecimento de gestão não tinha mais. Tinha um sistema que não se sabia que sistema que era. Nossa, tinha uma equipe gigantesca que ninguém sabia controle algum. Tinham contas de operação que ninguém nem sabia senha de conta, né? Primeira coisa que eu falei, cara, primeira coisa que a gente tinha que fazer, pagar conta. Primeira coisa. E pedir combustível. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ah, o sistema, tem um sistema de combustível. E por coincidência, quando o Fê estava no hospital, eu cheguei a acessar no celular dele o canal de vendas, né? Da BR e da venda de combustível. E então eu tinha uma ideia do que era ali, sabe? Nunca de fazer, mas eu tinha uma ideia ali olhando. Sabe quando você passa assim, você tá olhando? Pô, 12 anos, né? Eu vivi com o Fê 12 anos na minha vida, ele sempre posteiro. Então eu tinha uma relação ali com aquele negócio, com aquele canal ali de distribuição, né? Eu já tinha olhado, uma vez ou outra ajudei ele e tal, mas eventualmente, muito eventual, não sabia login, não sabia senha. Porque hoje é tudo na internet, então assim, você pede combustível na internet, você faz tudo pela internet. Mudou tudo hoje em dia. Então eu olhei para aquilo e falei, cara, eu não sei, eu preciso dar conta disso e eu vou dar conta disso, né? Então no meio de luto meu e dos meus 2 filhos, eu tenho filho, na época o Vini tinha 3 anos, o Gabriel tinha 5 anos, a morte aconteceu na nossa frente, então foi, alguns falam que bom e alguns falam que ruim, por quê? Porque pra criança, tangifica, né? Então, assim, na psicologia eles dizem que é como se, assim, se ele experimentou, se ele viu, se ele presenciou, por mais dor que tenha e traumas que tenha, e de fato eu tô cuidando aí dos traumas deles, né? Tem uma questão de tangificar, então se olhar que não vai voltar. Porque muita gente me perguntava, né? O que os meninos falam? Que o Fê vai voltar? Os meninos nunca me perguntaram se o Fê ia voltar. Claro que no começo sim, como é que ia ser e tal. Por quê? Porque tangificou, né? Virou real, eles viram, eles presenciaram, né? Então, assim... É dolorido pra caramba, assim, muito, né? Hoje eu falo, pô, faz 1 ano e 3 meses, eu falo aqui, mas assim, só de lembrar de todo o desafio que eu tive, do todo ressignificar, de todo olhar pra essa dor, de todo olhar pra dor e não é só a minha dor. Não, eu tava conversando, no dia que eu conversei contigo a primeira vez, você contou essa história, e você me mandou um áudio. E eu até mandei pra tua lá, né? Falei, tua lá, olha, conheci essa empresária maravilhosa, sorridente. Meu, você não tá entendendo a força que essa mulher tem e o que ela passou. E aí, quando eu mandei, ela mandou, poxa, e olha que ela tá lá enfrentando tudo e tal, e em nenhum momento tá se vitimizando. E é sobre isso. A gente tá aqui justamente porque, além de ser mulher, se fosse empresário, homem, não é a questão, mas é a força, né? Tem 36 anos, 37 anos. Então, assim, são momentos difíceis. Muitos desistiriam, né? Mas não é sobre isso. A gente está aqui realmente mostrando que é possível, né? Que você teve sempre essa garra, essa força, e é por isso que você está aqui hoje, assim, e você é um exemplo. Eu sei que é difícil até você falar, mas é importante, sabe? Porque às vezes quem tá do outro lado só vê o momento, legal, ela foi lá, abriu, ficou 10 anos, depois... Pô, e o que a Lu passou, que chegou e agora, né, que ela ressignificou, que ela tem agora ainda novos projetos, que se você já quiser falar, pode ficar à vontade também. Legal, Cia. Eu acho que é importante a gente pensar sempre, eu sempre falo, né, mediante um desafio sempre tem uma grande oportunidade, depende de que forma você olha para aquilo, né? Exato. Então você tem 2 caminhos, né? Eu poderia estar deprimida, poderia estar tomando um monte de remédio, poderia estar passando mal, podia estar, enfim, me vitimizando, mas eu nunca gostei dessa categoria de vítima, né? Poderia ser escolha, né? Essa escolha, né? E não é a minha escolha, nunca foi a minha escolha. A minha escolha foi, cara, eu preciso ressignificar isso, eu preciso dar um jeito de olhar para essa dor,
acolher essa dor, acolher a dor dos meus filhos. Ser forte para ajudá-los. E aí eu falo até para muita gente que me conhece, eu acho que eu já falei até uma vez isso para você, e eu acho interessante, eu faço uma metáfora, que é igual quando a gente tá no avião. Eu já te contei essa história, né? Então assim, mediante a toda a dor que eu tava, no momento de luto que eu estava, tinha uma coisa que não saía da minha cabeça, né? Quando eu tô no avião e quando eu tô numa turbulência, e aí todo mundo, de modo geral, quando tá numa turbulência, para quem que você olha, né? Se você tiver numa turbulência dentro de um avião, para quem que você olha? Geralmente você olha para quem tá do lado, mas falam para pôr a máscara primeiro em você. Então, e é interessante porque, por exemplo, numa situação de turbulência, o normal, né, não só do lado de você olhar, é olhar para a aeromoça, porque é a referência que você tem, é a pessoa que tá lá conduzindo aquele negócio, é a única pessoa que você consegue observar que tá conduzindo sem ser o próprio piloto, né? Então, quem tá ali como referência é a aeromoça. E eu costumo dizer que se a aeromoça é pra gente uma turbulência, no momento de desafio que eu tava passando, é como se eu fosse a aeromoça pros meus filhos. Sim. Então, assim, o que a aeromoça faz em turbulências? Ela tenta ficar tranquila e acalmar. Então, como eu sou pros meus filhos? Eu sou exatamente a aeromoça do avião. Sim. Enquanto eu estiver em turbulência, e aí eu estava em turbulência, pelo que eu estava passando e vivendo no luto, eu preciso olhar para os meus filhos, acolher os meus filhos, mas primeiro eu preciso ter certeza de que eles serão acolhidos, mas primeiro eu preciso estar bem. Exatamente. Então eu preciso estar bem para depois eles ficarem bem. Aí vem a questão daquela máscara, põe a máscara em você para você ajudar outra pessoa. Exatamente. Né? Então assim, e aí aquela questão de me cuidar, o tempo inteiro me cuidar. 2 meses depois de tudo que aconteceu, eu estava no médico. Parece maluquice, mas eu preciso saber se eu tô bem. Eu preciso saber, né? E aí você faz outras coisas, tipo, sei lá, plano de vida. Por quê? Porque você tem medo de morrer, cara. Porque nunca é tão claro pra gente que a gente vai morrer. Claro é, né? E dependendo do tipo de religião que você tiver, fica mais evidente e com mais clareza. Mas eu tinha medo de morrer. E aí deixar seus filhos, peraí, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com tudo ok, porque eu tenho 2 crianças. Sabe aquele negócio de eu não posso morrer agora? Sei. Entende? Meses depois eu só pensava nisso, eu não posso morrer agora. Tudo pode acontecer, menos eu morrer. Eu não posso morrer agora. Né? Essa insegurança. Então, assim, uma insegurança tremenda, mas ao mesmo tempo uma força destemida, uma força surreal, uma força que vinha de um lugar que nem eu sabia. E eu falava, gente, aonde eu tô alimentando minha energia? Né? Como é que eu tô conseguindo lidar com tudo isso? E aí vem os meus pais, meu irmão, queridíssimos, maravilhosos, né? Que eu não seria nada do que sou hoje sem eles. Porque foram eles que estavam lá, né? Eram eles que meus pais... Eu morava sozinha já com meu marido e com a minha família, né? A primeira coisa que meus pais falaram é... fecha a casa, vem pra minha casa. Vem morar comigo. Eu falei, não, pai. Eu não vou morar com vocês. Vocês têm a vida de vocês, eu tenho que seguir a minha vida. Durante 4 meses consecutivos, ou 5, eu não me lembro aqui de cabeça, os meus pais dormiram, se revezando na minha casa. Sério? Que bonitinho. Porque meus pais também cuidam da minha avó. E eles ficaram se revezando, porque eles precisavam me ajudar naquele momento. Você mudou de casa ou não? Você continuou na mesma casa? Por enquanto, sim. Existe um projeto de sair, mas é uma coisa que eu sempre falo. Durante um ano, me propus a olhar para minha dor. Tá certo. Eu precisava, nesse primeiro ciclo, curar. Eu precisava olhar. Então, às vezes, eu tava no flow e eu ia trabalhar e correr, voltava para casa, não sei o quê. E aí, isso é legal também. O trabalho faz com que a gente se movimente, que a gente cuide de outras coisas, que a gente desfoque. Mas é bom e é ruim, porque na hora que você precisa chorar, muitas vezes eu não chorava, assim, porque eu não tinha tempo pra chorar. E aí eu desabava em alguns momentos que eu falava, putz, isso aqui eu não tô conseguindo me segurar. E aí o que eu fazia? Eu comecei a incluir, por exemplo, a corrida na minha vida. Ah, eu lembro que você comentou. E eu comecei a correr no meu condomínio e tinha um lugar específico que eu parava. E aí depois eu mostro, é muito interessante que esse lugar tem até um formato de uma pedra, tem uma escadinha, uma pedra, e a pedra forma um coração. Eu costumo falar que a gente só vê amor quando a gente tem amor, né? A gente só vê coração quando a gente tem dentro, quando a gente, então assim. E eu parei por muito tempo naquela pedra pra chorar. Então assim, eu corria mais ou menos. Eu ia lá porque era o momento que eu tinha pra chorar. Era o momento que eu conseguia me conectar a mim mesma, assim, sabe? Sim. Claro que eu fiz terapia, minha terapeuta maravilhosa, que super me ajuda, a Valéria. Né? Mas eu precisava me conectar comigo. Né? Porque eu seguia o flow. Então eu podia parar, me deprimir, vitimizar ou seguir. E eu preferi seguir.
né? É muito louco, as pessoas me julgaram muito, assim, né? Lugares que eu ia, que eu frequentava com o Fê, e que algumas pessoas falavam, você é maluca, você vai de novo nesse lugar. Eu falava, gente, sabe o que é melhor? É você, o mais difícil, o mais fácil é você fugir. O mais difícil é você ter coragem para enfrentar. Exatamente. Eu aceito ter coragem. Eu prefiro ter coragem e passar de novo por tudo. E por todos os lugares que eu fui. E por todas as memórias. E ressignificar nesse 1 ano. Do que simplesmente fingir que não existe. Passar batido e depois chorar lá na frente. Quando não faz nem mais sentido você chorar. Quando você achar que já tá sabe? bem, não, aí você vê que tinha que ter passado por isso. Sim, você precisa se encontrar no luto, Sim. sabe? É muito difícil você se encontrar, né? É muito difícil você ter tempo pra você, ainda mais com 2 filhos pequenos. Onde eles, quando você tinha tempo, eles estavam chorando. E aí, quantas vezes eu chorava junto, gente? E tá tudo bem chorar junto. Bem, é importante se fragilizar, é importante enxergar a dor deles também, né? Enfim. E aí que vem uma questão da virada de chave. Se no meio diante tudo isso, eu falava, gente, meu Deus do céu, o que eu vou ser quando crescer? Olha a frase, né? 37 anos, liderando um negócio que não é meu. Que não é meu, assim, é dos meus filhos, claro, e tudo mais, mas eu digo que não fui eu quem construí. A padaria sempre foi do meu pai, construção dele. A padaria foi minha e do meu irmão, porque construímos juntos. E eu olhava o tempo inteiro o que eu quero para mim. Isso é importante você olhar para isso. O que eu gosto de fazer, o que faz sentido na minha vida, o que vai brilhar. Sabe aquela frase de o que você quer fazer, que mesmo se você não tiver dinheiro algum que te pague, você vai fazer com brilho nos olhos? Sim. É a mentoria para mim hoje. Que é o que você está fazendo atualmente. Que é o que eu faço hoje. Que é o que eu gosto, que é o que brilha aos meus olhos, que é o que lá atrás todo mundo me procurava para pedir insights. E é o que eu amo fazer. Eu saio de uma reunião de consultoria, de mentoria hoje, com as minhas mentoradas, eu fico feliz, eu fico deslumbrante. Eu não fico assim, ai, tô cansada. Claro que eu tô cansada, óbvio. Mas assim, é como se brilhasse a luz, como se acendesse ainda mais a minha luz. É um cansaço de gratidão, de missão cumprida. É diferente, de propósito, sabe? De você tocar nas pessoas, de você poder fazer diferença. E hoje, os testemunhos dos meus clientes vão além. Não vão só sobre ferramentas, né? Então, assim, a Luciana vende ferramentas, vende metodologia, vende, mas é mais do que isso, sabe? É tocar, é dar a mão, é olhar junto, a gente tá junto. Putz, essa aqui também passava pelos mesmos problemas que você, né? Agora, eu tirar uma dúvida sobre sua mentoria. Por exemplo, depois eu vou até pegar o telefone, tudo, o site, para o Lu anotar e colocar. Mas uma mentoria dura quanto tempo, mais ou menos? A pessoa liga para a Lu, fala, Lu, eu preciso disso, é por 1 mês. Como que funciona? Explica um pouquinho. Tá, eu faço um diagnóstico inicial, vai depender muito do que a pessoa precisa na mentoria, né? Tá. Então, assim, hoje eu tenho um produto rápido que eu falo que é Pocket, eu trabalho com mentoria Pocket, eu falo Pocket porque tá rolando muito bem, as pessoas gostam, porque às vezes as pessoas querem sentar com você e ter dicas, né? Eu falo as dicas, aquelas diquinhas, sabe aquelas diquinhas que não custam nada? Só que vale muito, gente. Sim, porque conhecimento vale muito, gente. Tempo no café vale muito também. As pessoas precisam entender que não dá pra dar diquinha, não dá pra dar um insight pra mim. Não é, gente, né? Tudo não é só sobre preço, né? É sobre tudo que eu tive de experiência atrás de mim, né? Então, hoje eu tenho mentorias pockets, né? Que mentorias que duram cerca de 1 hora. Então, eu diagnóstico o que a pessoa precisa. E aí, eu já dou várias ideias, vários insights pra pessoa já implementar no mesmo dia, já colocar em prática no mesmo dia. Isso pra quem já tem um negócio aberto e que precisa ajustar algumas coisas, né? Exatamente, sim. Pessoas que precisam de coisas específicas. Ah, eu quero uma mentoria específica neste assunto. Ou seja, a pessoa sabe qual que é o assunto que ela precisa. Pausa. Então a gente... Adoro. Adendo que ela fez. Super conexão. A gente agora vai falar sobre... Acabei de falar da Pocket Mentoria que eu tô dando. Perguntei quando... Você parou, eu parei terminando o raciocínio da Pocket. Eu perguntei quanto tempo durasse, você falou que demorava 1 hora, tal, né? É essa da Pocket, né? Mas aí eu tenho outra modalidade de mentoria e eu vou continuar acho que a Lu continua falando que tem outra modalidade de mentoria e aí você pode seguir. Bora. Quando você falar. Você me avisa? Na hora que você quiser. Pode ser agora? Então, bora. Ô Lu, mas você também tinha comentado que você tem outros tipos de mentoria além dessa. Quais os outros que você tem para quem está em casa entender
quais as oportunidades que ele tem, caso eles queiram, né? E vão entrar em contato, entender um pouquinho mais do teu negócio. Legal, sim. Além da Pocket Mentoring, o que eu tenho também, tá? Dentro do meu portfólio, né? Dentro da esteirinha lá, né? Eu trabalho também com as mentorias personalizadas, né? Essas mentorias, elas duram um pouquinho mais de tempo. Até porque, assim, existe um diagnóstico que eu faço com o empresário, né? Tá. E aí, para eu conseguir entregar ferramentas estratégicas dentro do negócio dele, aí eu posso falar de várias áreas que eu atuo, em especial, eu preciso de mais tempo. Então, às vezes, elas duram de 4 a 6 a 8 horas. Todas as minhas mentorias, a grande parte das minhas mentorias são online hoje. Então, eu não tenho barreira geográfica, né? Tá. Eu consigo atuar em qualquer local. Mas o que é mais interessante, dependendo do tipo, do ramo, né, da empresa, eu também faço algumas presenciais. Então, se é indústria, se é fábrica. Eu ia adorar presencial. Eu também gosto. Eu particularmente adoro, né? Às vezes até o diagnóstico é um presencial, né? Porque de repente eu preciso falar com outras pessoas da equipe. Se for uma mentoria, por exemplo, estratégica de RH, né? Onde eu preciso olhar para a equipe, onde eu preciso entender algumas ferramentas, ou preciso entender qual o turnover da empresa, como é que tá a questão enfim, de plano de carreira, né? Então toda essa estruturação eu faço. Então nas mentorias eu faço tanto RH, né? Que eu gosto bastante, é um item que eu trabalho bastante, principalmente no empresário, porque é uma dificuldade real. Sim. Né? Então, assim, até nas franquias eu vejo muito esse ponto, né? Sim. Muitas franquias dão muito suporte e pouco suporte em recursos humanos, né? Então, entrega para você uma metodologia, entrega uma marca, entrega um posicionamento, mas não entrega uma gestão de equipe. Isso é importante. Eu falo muito isso para as franquias, inclusive, que eu trabalho, que eu acho que deveria ter não só esse treinamento do funcionário, mas teria que ter um foco nisso também. E até por conta do trabalhista, eu acho que eles tiram um pouco o pé, né? Até por uma questão aí, não só burocrática, mas uma questão de trabalhistas, né? Eu entendo que também tem esse pé aí. Mas surgiu uma dúvida agora. Você falou assim, você dá mentoria para empresários, né? A pessoa já tem que ter uma empresa, ou, por exemplo, eu não tenho empresa ainda, mas eu quero abrir um negócio. E a Lu dá também essa mentoria, esse auxílio, como que funciona? Ou não? A pessoa já tem que ter lá uma empresa e para poder seguir com você. Não, eu também faço plano de negócio, né? Então, eu pego muitas pessoas saindo de um CLT querendo abrir alguma coisa, né? Eu falo alguma coisa porque eu entro nesse momento. Eu entro no momento do porquê, né? Eu entro no momento do que você quer abrir, não como você vai abrir. Primeiro, o que você quer abrir, né? Então, eu pego muita mentoria também nesse sentido. Pessoas que querem fazer grandes planos de negócio ou pequenos planos, seja ali no digital ou seja ali em ponto de venda físico, né? No PDV. Então, eu também tenho essa ferramenta, né? Então, que é uma ferramenta muito estratégica, é uma ferramenta muito legal, uma ferramenta que eu gosto bastante, inclusive. Sim, e nos dias de hoje tem bastante pessoas que querem ser empreendedor, querem abrir seu próprio negócio, né? Nossa, como tem pessoas. Só que realmente eu sinto que as pessoas precisam realmente se prepararem, ter realmente essa conversa para saber o que abrir, se realmente faz sentido para ela, porque é um negócio, é teu dinheiro, é teu investimento, é teu tempo, é tua família, é tanta coisa envolvida que as pessoas parecem que não pensam nisso. E o que é interessante também, que eu vejo muito, né, das pessoas, né? As pessoas, assim, em modo geral, né, que querem empreender, né? A gente tá com uma dor, a gente procura um médico, né? Eu costumo falar isso, né? A gente tá com dor, a gente procura um médico, a gente quer emagrecer, a gente procura um personal trainer, a gente quer, sei lá, de repente tá com TPM, que é um docinho, a gente procura uma pessoa que faça um docinho gourmet, delicioso. Mas e quando a gente vai abrir um negócio? A gente procura quem? Pois é. Então, é esse o convite que eu faço para as pessoas que querem virar empreendedoras. Não é só colocar no Google. O Google não é a ferramenta de busca hoje. De jeito né? nenhum. Então, assim, para empreender, é coisa séria. Não vamos romantizar empreendedor. Não vamos... É o que eu falo, não vamos romantizar. É coisa séria, coisa de gente grande, né? Então, por que não receber uma mentoria? Por que não olhar para isso, criar um plano estratégico, né? Fazer um plano de negócio bem estruturado, que leva alguns meses sim, mas que vai ser, com certeza, isso vai... A pessoa que faz um plano de negócio bem estruturado, cria um plano de negócio, as dificuldades vão ser as mesmas, né? As oportunidades também. Mas o que muda é a mortalidade da empresa, né? Hoje a gente tem números altíssimos de mortalidade no primeiro ano, né? Então, pessoas que não sustentam. Então, a diferença de você ter uma mentoria de plano de negócio é a sustentabilidade do negócio, né? Hoje, se você olha os indicadores, se você consegue analisar os indicadores, se tem uma pessoa que cuida disso antes de você abrir, com certeza ele vai perdurar por muito tempo, né? Bem mais. Então, você quer deixar já seu Instagram e telefone para quem quiser
né, fazer uma consulta com você, você sabe Legal. de cabeça? Eu tenho Instagram, também vai deixar anotado acho que aí. o Lu pode deixar também, mas é @lumentoring, né? Eu tô ali no Instagram como Lumentoring, me procurem ali, então eu coloco bastante insights aí, algumas ideias que eu coloco, algumas frases, algumas ferramentas que eu utilizo, então me acompanhem no Instagram, que eu coloco bastante informação bacana aí sobre empresários, né? É isso aí, Lu. Quero agradecer. Muitíssimo obrigado por estar aqui esse domingo, que eu já falei pro pessoal que eu gravo no domingo, porque é o que eu falo. São Paulo é trânsito, no domingo eu acho sempre que é o domingo. mais tranquilo. Então a gente grava aos domingos. Começou aos 9 anos no domingo e vai continuar nos domingos, aos domingos. Então, assim, muito obrigada de verdade por passar a sua experiência. Você tem uma história linda, você é maravilhosa. Tô falando isso porque desde a primeira vez que eu conversei com você assim, me conectei muito contigo e desejar muito sucesso para você. Sim, obrigada. E essa é uma primeira entrevista, mas daqui a pouco a gente quer você de volta para falar um pouco mais aí sobre outras mentorias, com certeza, Que tá? legal, Sim, é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte do seu canal. Eu fico grata por estar aqui hoje. Com certeza teremos outros momentos e pode contar comigo que eu tô aqui de novo, com certeza, com o maior prazer. Obrigada, Muito Cí. obrigada e muito obrigada aí você que está nos assistindo. Até a próxima.